Olá, seja bem-vindo ao Panorama. O tradicional período de chuvas que ocorre no Brasil de outubro a março exige que os estados e municípios se preparem para evitar que tragédias se repitam, com mortes, prejuízos, alagamentos e inundações. No último período chuvoso foram 87 municípios atingidos em Minas. 43 deles decretaram situação de emergência. Os meses de dezembro e janeiro são os que costumam apresentar os maiores índices de chuva. Mas na CEMIG, a preocupação já começa agora com as eventuais quedas de energia durante as tempestades. Na Defesa Civil, um plano de ação vai ser lançado no dia 1º de outubro. E no panorama de hoje você vai ver. Cidades inteiras debaixo d'água, desabrigados, prejuízos. O que fazer para evitar que imagens como essas se repitam ano a ano? A importância do planejamento e da prevenção, a força da natureza e ainda como é feita a previsão do tempo e com que antecedência é possível saber qual a intensidade das chuvas e das tempestades. Conosco aqui no estúdio o superintendente administrativo da Defesa Civil de Minas Gerais, Major Edilan Arruda, e o coordenador do 5º Distrito de Meteorologia, Lisandro Gemiak. Muito obrigado pela presença, Lisandro, Major Edilan. Major, a Defesa Civil aí já está com um plano preparado para ser divulgado aí agora em 1º de outubro, quer dizer, de outubro a março é um momento de maior atenção. O que o senhor já pode adiantar para nós? Esse plano vai ter alguma novidade? Ele vai seguir um pouco os parâmetros do que foi feito no ano passado? O que o senhor pode adiantar para nós? É a preparação do Estado para dar o apoio necessário aos municípios quando acontece algum tipo de desastre ou uma chuva mais forte, que aquele município não tem a capacidade de uma pronta resposta completa para o evento. Então entra o Estado com toda a sua estrutura. Já tivemos uma reunião com todas as secretarias e órgãos estaduais lá na cidade administrativa, com a presença das principais secretarias que atuam junto com a Defesa Civil. No dia 1º, vamos estar mostrando como vai ser essa ação do Estado sobre a coordenação da Defesa Civil em apoio aos municípios. Então, vamos ter lá as outras secretarias importantes para também a pronta resposta, como a Saúde, a Secretaria de Transporte, o DR, Rural Minas, Corpo de Bombeiros, Polícia. Ou seja, o importante é que o Estado esteja assim, prontamente preparado para que, ao acontecer um fato numa cidade, após essa primeira resposta feita pela Defesa Civil do município e os seus agentes e todos os órgãos estiverem lá, superou aquela capacidade de resposta, que o Estado possa chegar e com toda a sua infraestrutura e com todo o seu auxílio, possa dar uma pronta resposta ao município, dando um suporte necessário a isso. E o que a gente tem mostrado muito para esses municípios, que da mesma maneira que o Estado está se preocupando, está se planejando em apoiar o município, que o município também comece a se preparar para esse período. Então, que o coordenador, o prefeito, chame seu secretariado e comece a pontuar os locais de risco do município, aqueles locais que tem que ter mais atenção, aqueles locais onde há uma tendência de alagamento, de enxurrada, de deslizamento, e com isso as pessoas ficam sendo treinadas e possam sair com antecedência. Aquele local que as pessoas saindo já possam servir de abrigo. Ou seja, essa preparação que nós estamos tentando fazer no Estado, e fazemos no Estado, que também possa ser feito no município, porque o evento acontece lá. Então é isso que nós estamos mostrando para os municípios e estamos sempre mostrando para eles essa importância de estar preparado, porque a chuva a gente não acaba com ela, mas a gente pode treinar ou melhorar a situação do município estar preparado para receber as águas de outubro a abril. Lisandro, como é que é o papel hoje dos meteorologistas nessa questão de prevenção? Quer dizer, é possível prever com que antecedência, com que magnitude uma eventual tempestade que vai ocorrer? Quer dizer, é possível ficar sabendo antes para tentar se proteger um pouco mais? Tudo depende do tipo de formação das chuvas. Então, na verdade, os meteorologistas denominam 2 tipos de formação de chuva. A chuva convectiva, que é aquela local formada pelo calor, que é de mais difícil previsão, porque ela é um fenômeno essencialmente local, e a que vem dinâmica de grande escala, que a gente chama, que é quando vem uma frente fria,
Por exemplo, chega lá em São Paulo, a gente já sabe que vai chegar em Daqui a algumas pouco regiões vai aqui. chegar. Isso. Então, tem essas duas gêneses de chuva. Então, com os modelos meteorológicos disponíveis hoje, é possível prever com segurança o tipo de precipitação dinâmica de grande escala com 5 dias de antecedência. Com até 5 dias de antecedência é possível prever. Mas os fenômenos convectivos, eles são essencialmente locais. Então, muitas vezes, o meteorologista não dispõe de dados suficientes. Ele tem na imagem de satélite lá um pontinho que aparece e pode acabar com o município. Pois é, essas chuvas um pouco mais, que a gente chama de chuva de repente, ou as chuvas que causam mais danos, essas já são do tipo convectivas, que aí são mais difíceis. Convectiva. Mas muitas vezes não é assim, possível separar esses dois tipos. Muitas vezes vem um sistema frontal e vem junto as chuvas convectivas. Então, os fenômenos mistos, que aí a previsão é mais apurada. Mas o fenômeno essencialmente local é difícil previsão. Então, é fundamental ter um radar meteorológico para que se possa fazer esse tipo de precipitação com no máximo 2 horas de antecedência. Então, não tem jeito de conseguir prever com muita antecedência. E esse é até um fator que lá nesse lançamento do plano de emergência, no dia 1º, nós vamos ter um integrante que faz parte da comissão, ou seja, da estrutura do radar meteorológico, mostrando isso para os municípios, cadastrando as pessoas com seus celulares, porque o radar meteorológico aqui do SINGE, do órgão estadual, em parceria com a CEMIG, ele dispõe de um dispositivo que avisa via mensagem celular e internet para as pessoas cadastradas, até nesse período de 2 horas, 3 horas no máximo, a ocorrência de chuva na região, com uma certa perspectiva de quantos milímetros. Bem, essa é uma informação que o Estado está passando gratuitamente para os municípios. O importante dessa informação é aquela pessoa que recebe essa informação, o coordenador, já saiba o que fazer. Porque não adianta eu avisar com 2 horas e não sabe. Por isso que o município, nós temos municípios que conseguem ter essa previsão com 2, 3 horas e já tem todo um planejamento para tirar nessas horas as pessoas de área de risco, já tem o abrigo preparado, já tem toda essa estrutura montada. E é isso que é importante do município, porque uma informação por si só não adianta. Se tivermos uma informação que amanhã vai chover muito forte numa região e os coordenadores não atuarem, não prepararem essas pessoas, não vai adiantar nada. Não adiantou nada. Então essa é a nossa grande visão que nós estamos tentando passar agora no dia 1º. Não, perfeito. Bom, entre março e novembro do ano passado, funcionou aqui na Assembleia a Comissão Especial das Enchentes. O trabalho dos deputados gerou um relatório final com um estudo amplo sobre as ocorrências chuvosas em Minas nos últimos anos. Veja só. Nos últimos 10 anos, em média 215 municípios mineiros foram atingidos anualmente por algum tipo de desastre causado pelas chuvas. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, nos últimos 20 anos, 481 municípios mineiros apresentaram registros de inundações bruscas, abrangendo todas as regiões do estado. As mais atingidas foram a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce e a região metropolitana de Belo Horizonte. Entre 1991 e 2010, cerca de 1.600.000 pessoas, quase 8% da população do estado, foram atingidas por inundações bruscas, o que resultou, segundo os registros, em 124 mil desalojados, 28 mil desabrigados e 14 mil deslocados. Lisandro, analisando um pouquinho a média ali dos anos todos, o ano passado foi um ano que choveu poucas cidades atingidas, o estrago foi menor do que a gente teve nas médias de anos anteriores. Isso significa que esse ano pode chover mais do que não choveu ano passado? Vai chover esse ano ou não tem relação nenhuma, não é possível fazer essa previsão? Não é possível fazer essa previsão. Os modelos climáticos hoje apontam um comportamento próximo à normalidade. Então, a normalidade é começar as chuvas agora, no final de setembro, com pancadas, né? Até por vezes fortes, com rajadas de vento e granizo, né? E se intensificando gradativamente até atingir o ápice da estação chuvosa nos meses de novembro, dezembro e janeiro, que são os mais chuvosos da estação.
Mas não é possível prever com tanta antecedência. Então, o que a gente considera é o histórico climatológico. Então, que a gente já é preocupante, né? Já é preocupante. Então, se, como o ano passado, ocorreu chuvas bem abaixo da média, principalmente em dezembro e em fevereiro, praticamente 2 meses que são fortes nessa estação, da estação chuvosa, não teve quase precipitação em quase todo o estado, esse ano não quer dizer que vai ser o dobro. Né? Então, não é uma lógica... Não tem essa lógica, nem essa relação direta. Não. Tudo depende da conjuntura climática mundial, digamos assim. Né? Então, alguns fenômenos que influenciam na formação de outros. O interessante é que, apesar de termos chovido menos do que o período passado nós tivemos cerca de 239 cidades em situação de emergência. Esse período foram 43. Mas o período passado foram 20 mortes, esse período agora 24. Foram 24. Ou seja, aumentou. O que está faltando muitas vezes é a percepção de risco. Nós tivemos 9 pessoas que morreram devido à enxurrada, ou seja, a pessoa sabe da força da água e tenta passar o carro, tenta atravessar uma rua, e aí as pessoas vêm a morrer. E muitas mortes em decorrência de raios. Ou seja, a população ela precisa ficar atenta com essa percepção de risco, de locais onde já tem um histórico de enxurrada, que é aquela formação de ondas, até mesmo dentro da cidade, locais descampados e próximo de árvore, que aconteceram muito com relação a raios, que começou a chover forte com raios. É importante parar. Nós tivemos como equipe em Manaus agora, dando um curso de defesa civil para a região metropolitana de Manaus. Teve uma chuva lá, depois de muito tempo, uma chuva com raios e morreram 5 no campo jogando bola. Então são importantes essa percepção da população também, que mesmo com chuva fraca ou de não grande intensidade, ela vai produzir alguma coisa no terreno, ou um alagamento, ou uma enxurrada, ou um deslizamento. Então, essa percepção do risco, ela tem que estar presente na população para que elas possam ter algumas atitudes de percepção e sair dos locais ou não dar chance para um desastre, como aconteceu aí, daquele carro que foi levado pelas águas com os familiares. Então, essa percepção de não ter o enfrentamento das forças das águas é muito grande e aí a gente consegue diminuir o mais importante, que é o número de mortes. Que é o número de mortes, claro. Bom, a gente queria mostrar também que a CEMIG, a Companhia de Energia do Estado, também já está se preparando para o período das chuvas. Veja aí como é que vai ser o esquema montado pela empresa. O período chuvoso costuma ser o de maior ocorrência de queda de energia, principalmente por causa das tempestades e ventos fortes. Nós estamos esperando um período chuvoso bem dentro da normalidade, ou seja, muita chuva em dezembro e janeiro e chuvas mais com menor intensidade nos demais meses. E, obviamente, os meses de transição, que são outubro, fevereiro e março, ocorrem aquelas tempestades. Então, pode vir vento, pode vir raio, e é bom estar se preparando para isso. No último ano, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, os consumidores mineiros ficaram sem luz, em média, 14 horas e 44 minutos. O número é acima do tolerado pela ANEEL. Para reduzir esse índice, a CEMIG aumentou de 192 para 575 os funcionários que cuidam do restabelecimento da energia nas ruas. No atendimento às ocorrências pelo 116, a empresa vai trabalhar neste ano com 1.100 pessoas. Normalmente, quando tem uma ocorrência mais grave, quando um consumidor liga, nós já temos informação sobre ela. Com esse contingente, a gente consegue ter a informação da falta de energia e poder atender prontamente. Bom, vamos ver se aí com esse planejamento a gente tem menos tempo, né, de falta de energia, que também é uma situação bastante complicada, ainda mais seja para a Defesa Civil, seja para os meteorologistas e para os clientes. Chuva e sem luz, a coisa fica mais... até para a pronta resposta, né, do município, às vezes fica difícil. Você tem o problema dos congestionamentos de trânsito, e aí você tem a dificuldade de saída de locais que possivelmente são enxurradas, locais básicos, né, de atendimento como escola, para abrigo, hospitais, mas a CEMIG vai estar com a gente lá e uma das ações que ela vai mostrar é exatamente isso, essa preparação para dar essa pronta resposta do restabelecimento da energia em todo o estado de Minas Gerais, que é fundamental. Perfeito. Fica à vontade. Eu acho que assim, o fundamental para a população em geral, que hoje em dia está tudo muito fácil, o acesso à informação, é se manter informado, pesquisar a previsão do tempo,
que essa época vai chover, não tem jeito de evitar. Então, quanto mais bem informado, mais ela vai ter chance de... se a pessoa tiver a percepção de que vai ocorrer um fenômeno, digamos assim, fora da normalidade, e tiver, como o Major citou aqui, a percepção do risco, com certeza muitos dos eventos, inclusive de fatais, serão evitados. Perfeito. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre os preparativos aí, os planos de ação para esse período das chuvas. Um minuto só.